Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre os preparativos do Hackfest 2018, a Maratona Hacker, que este ano tem uma novidade, a virada legislativa. Também vai ver matérias sobre a audiência realizada com representantes de municípios paraibanos para tratar das políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua e sobre a capacitação promovida para membros do MP, magistrados, defensores públicos e advogados sobre direito e inclusão. A capacitação discutiu peculiaridades que devem ser levadas em conta na hora de garantir os direitos das pessoas com síndromes raras, como o autismo, a síndrome de Down e a microcefalia. No estúdio vamos receber o promotor de justiça, Eduardo Torres, que vai falar sobre crimes de responsabilidade e sobre o trabalho da CECRIMP, a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa do MPPB. Fique com a gente, o MPTV está no ar. No último dia 9 de agosto, o Ministério Público da Paraíba promoveu uma audiência com representantes dos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Patos e Santa Rita, para discutir as políticas públicas voltadas à população de rua. A seguir, você vai ver o que aconteceu na audiência e saber o que a promotoria do cidadão da capital está fazendo sobre o assunto. José Ronaldo Marinho tem 33 anos e é natural de Paulo Afonso, na Bahia. Veio para João Pessoa em busca de trabalho, mas há 2 anos passa por grandes dificuldades. Diariamente dorme pelas ruas do centro da capital e durante o dia recebe ajuda no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro Pop. Mas para Ronaldo, ter onde se alimentar não é o bastante. Ele espera emitir a segunda via de alguns documentos e também está em busca de ajuda para voltar para São Paulo, cidade onde os seus familiares estão morando atualmente. Assim como Ronaldo, existem centenas de pessoas em situação de rua em João Pessoa. A Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão da capital realiza frequentemente atendimentos a pessoas que precisam de assistência do poder público. E segundo a promotora de justiça, Sônia Maia, infelizmente os números têm aumentado. Ainda de acordo com Sônia, o principal motivo que tem levado eles a morarem nas ruas é a extrema pobreza. Aqui nós recebemos várias demandas de pessoas que às vezes perderam seus documentos, de outros que sequer foram registrados, não existe nem como pessoa civil, são pessoas humanas que não foram sequer registradas. Existem pessoas que, por conta de problemas de saúde, às vezes problemas na própria família, eles estão vivenciando essa situação que a gente pode mudar, né? Contanto que haja justamente essas chamadas políticas públicas voltadas para o cidadão. No último dia 9, o Ministério Público, através do Núcleo de Políticas Públicas, realizou uma audiência sobre o funcionamento da rede de atenção à população em situação de rua nos municípios paraibanos. Foram convocados representantes de Bahia, Cabedelo, Campina Grande, João Pessoa, Patos e Santa Rita, onde já existe a rede de atenção implantada. Nós instauramos um procedimento e hoje fizemos essa audiência pública para ouvir primeiro os municípios que já detêm ou pretendem ter já a rede de atenção instalada. E a partir daí nós verificamos se os serviços estão efetivamente cumprindo o que determina o decreto que regulamentou a política. E se não estiver, nós exigimos que todos eles estejam dentro desse contexto. E para os municípios que ainda não têm, claro que depende do porte do município, para aderir ou não, nós vamos verificar qual deles pode atender a essa circunstância e até pensarmos em termos de consórcio entre eles. Segundo dados divulgados na audiência, em maio deste ano, a Prefeitura de João Pessoa realizou um mapeamento no qual encontrou
Principalmente no centro e em bairros próximos a praias, 296 pessoas morando nas ruas, nas quais 35 delas são crianças e adolescentes. E em Campina Grande, a Zona Leste é a região onde a Prefeitura encontrou mais pessoas nesta mesma situação. O número varia de 80 a 100 entre adultos e idosos. Embora os municípios que tenham participado da audiência já tenham programas de assistência social, o Ministério Público pretende avançar a partir de agora. Outras medidas serão tomadas, como explica o Procurador de Justiça, Valberto Lira. A reunião de todos os municípios da região metropolitana para que nós possamos instituir um fórum, porque nós sabemos que para esse segmento da população não existe base territorial fixa, né? A divisão entre João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bahia, para essa população não existe. Então nós temos certeza de que muitas dessas pessoas que aqui vivem são de outros municípios. E para que nós possamos alcançá-los através de todas as políticas, seja da assistência, seja da educação, seja da saúde, nós precisamos saber se efetivamente de onde eles vêm para que nós possamos adotar essas providências juntamente. O Ministério Público não é executor da política pública, ele é apenas indutor para que os executores cumpram seu papel. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre os preparativos para o Hackfest 2018 e sobre a capacitação promovida aos profissionais do sistema de justiça sobre direito e inclusão. Não saia daí! Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria, Antônio, Rita, vem, João, vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara no seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Quem tem um filho autista com síndrome de Down ou microcefalia sabe bem das dificuldades enfrentadas para garantir uma série de direitos, começando pelo acesso a tratamentos de saúde adequados. A seguir, você vai ver uma matéria sobre a capacitação sobre direito e inclusão, que foi promovida pelo Tribunal de Justiça, OAB e Ministério Público Estadual. Profissionais do direito e da área de saúde participaram nos dias 9 e 10 de agosto de uma capacitação para compreenderem de forma mais aprofundada questões relacionadas à saúde de pessoas com autismo, síndrome de Down e microcefalia e que costumam ser demandadas na Justiça Estadual. O evento Direito e Inclusão foi promovido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, com o apoio do Ministério Público Estadual. Os desafios são os mesmos desafios de qualquer demanda, né? É saber das especificidades técnicas, né? Nós juízes, nós somos capacitados para saber da lei. Mas cada síndrome dessa, cada doença rara, ela tem uma especificidade, ela tem uma necessidade específica, né? Então, essa capacitação é exatamente para a gente falar um pouquinho sobre essas especificidades da microcefalia, da síndrome de Down e do autismo. Na capacitação foram abordados temas como inclusão escolar, os motivos e resultados de tratamentos, terapias e medicamentos específicos indicados a pessoas com autismo, síndrome de Down e microcefalia. O operador de direito poderia auxiliar essas mães através de medidas mais específicas nas operadoras de plano de saúde, exigindo e lutando para um atendimento especializado, e o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, poderia atuar também através de TAC, fazendo com que o serviço público pudesse buscar e
prestar uma assistência especializada a esse grupo da população que necessita realmente uma atenção sobremaneira especializada. Primeiro, as legislações específicas ligadas a pessoas com necessidades especiais, particularmente pessoas com autismo. Tanto ligados ao acesso à escola, como as resoluções da ANS ligadas ao tratamento de saúde. Então, são alguns dos pontos mais básicos que eles vão ter que estar atentos, né? É importante que os operadores de direito eles tenham um bom conhecimento sobre os modelos de trabalho em relação a profissionais dessa área. Novamente, tanto nos termos de saúde, como também em termos educacionais, né? O que são modelos pedagógicos que, de fato, propiciam ensino efetivo? O que são terapias, terapias adequadas para essas pessoas, né? Como elas funcionam? Então, conhecer o transtorno, as terapias que são de fato efetivas em relação a eles, como elas funcionam e conhecer todo o aparato legal por baixo, acho que é o mais básico que o operador do direito vai precisar saber em relação ao tema. Marilene e Suíli vieram do Rio Grande do Norte para participar da capacitação e comentaram a importância do evento para o trabalho que desenvolvem na área de cuidados à saúde da pessoa com deficiência do seu estado. Então, um conhecimento mútuo é muito interessante. Tanto a gente precisa ter conhecimento dos direitos dessa pessoa, como quem lida com o direito também saber, às vezes até as limitações do que a gente pode oferecer, e juntos eu tenho certeza que todos saem ganhando. Então, quando eu soube do evento, logo houve o interesse, né, de participar exatamente pelas discussões, né, que vão ser feitas aqui e pelos problemas que a gente enfrenta em nosso estado, né? Existe essa dificuldade realmente de entendimento, né, do que passa as pessoas, né, pai, mãe com deficiência, né, tanto autismo, microcefalia, síndrome de Down e outras deficiências. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre os preparativos para o Hackfest 2018. A Maratona Hacker, promovida pelo Ministério Público da Paraíba, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas do Estado, já está em sua 4ª edição e este ano tem uma novidade, a virada legislativa. O evento ganhou novos parceiros, como a Câmara de Vereadores de João Pessoa, e tem um patrocínio do Banco do Brasil, Governo Federal e Energisa. A Estação Cabo Branco, um dos cartões postais de João Pessoa, este ano é cenário da 4ª edição do Hackfest. O movimento tecnológico que tem como objetivo o combate à corrupção trabalha em 2018 o lema Por uma Sociedade Politicamente Participativa. O Hackfest é um evento que a gente está muito feliz de poder sediar, né, o complexo Estação Cabo Branco, formado pela Estação Ciência e a Estação das Artes. Ele está todo envolvido nesse contexto do evento. Estamos muito animados, a estação está aqui preparadíssima, de braços abertos para receber todos os participantes e vai ser um evento e uma festa muito bonita. Segundo a organização do evento, são mais de 4.000 metros quadrados reservados para o Hackfest. Área da nave, sala para palestras, atendimento à imprensa, área de lazer e descanso para os maratonistas. Estes são apenas alguns dos espaços pensados para o Hackfest 2018. Esse prédio aqui, ele é composto por mais de 4.000 metros quadrados. Aqui nós vamos estar realizando a maratona tecnológica, a virada legislativa e também é um espaço onde nós estaremos realizando oficinas, painéis e palestras. Além desse espaço que nós estamos aqui na Estação das Artes, existe também o espaço da estação, que está Cabo Branco, e nesse espaço da Estação Cabo Branco, nós estamos disponibilizando o auditório também, que está à disposição de todo o evento. Então a gente tem aí mais de 5.000 metros quadrados, quando a gente vai somar, que estão sendo utilizados para que esse evento ele tenha o melhor resultado possível e a gente consiga colher os melhores frutos em prol de uma cidadania cada vez mais participativa. Além de um novo cenário, a 4ª edição do Hackfest traz mais uma novidade, a virada legislativa. A virada legislativa ela é tão inovadora quanto a maratona. A maratona, como já falei, ela é o objetivo o desenvolvimento de aplicativos destinados ao controle da gestão pública. E a virada legislativa é também trazer a população a participar da transformação da sociedade, construindo projetos ou iniciativas de projetos para que a Câmara Municipal de João Pessoa possa apresentar através dessa iniciativa popular. É a população construindo ideias que vão poder solucionar ou melhorar a vida da sociedade. Exatamente pela iniciativa popular. Não é? A casa
Cada dia mais a gente se aproxima do cidadão de João Pessoa. Esse é o papel da Câmara Municipal, esse é o papel que a Câmara tem feito, indo aos bairros, conversando com as pessoas, dialogando com elas, levando a Câmara ao seu bairro e agora dando o direito também do cidadão, poder também, não é, de forma mais democrática, apresentar seu projeto e aí passarmos por todas as comissões na Câmara Municipal e daí virar lei. Acho que é coisa fantástica, porque o cidadão tem que fazer parte do dia a dia da nossa casa. O Hackfest 2018 recebeu mais de 600 inscrições. Profissionais e estudantes de diversas áreas, como tecnologia da informação, direito e administração, participarão do evento de 3 maneiras: desenvolvendo jogos e aplicativos através da trilha de tecnologia, criando propostas de leis através da trilha de leis ou participando de uma forma mais reflexiva, acompanhando palestras, oficinas e painéis. Vitor Ximenes participou do Hackfest 2017 e foi um dos premiados na categoria Desenvolvimento. Ele e mais 4 pessoas criaram um sistema que monitora os gastos dos parlamentares, ospoliticos.com. O nosso sistema ele faz uso dos dados disponibilizados pela equipe de TI da Câmara dos Deputados, que disponibilizou uma API para acesso aos dados. Então, nós construímos um sistema que consome esses dados, que eles disponibilizam para a gente, com informações desde os gastos até empresas e CNPJs que os parlamentares utilizam a sua verba parlamentar, até as proposituras de leis que eles fazem e seus posicionamentos em votos. E me inscrevi lá no site, né? Acabei sendo selecionado. E quando eu recebi um e-mail avisando que eu tinha sido selecionado, eu fui lá e participei. Foi meu primeiro hackathon. E como foi para você participar? Você gostou da experiência? Foi bem legal, porque a gente ficou bastante tempo lá, né, em regime de hackathon. Então, foi um final de semana inteiro que a gente passou dedicado só a isso. Para mim foi uma experiência nova, mas eu gostei, foi bem legal. Recomenda para as pessoas? Recomendo muito. Inclusive, esse ano vou participar de novo, já fui selecionado. O Hackfest 2018, que começou nesta quinta-feira, dia 16, vai ser realizado até domingo, dia 19. Os produtos desenvolvidos pelas equipes serão apresentados no último dia. Os 10 melhores trabalhos serão os vencedores da maratona e serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. O Hackfest é organizado pelo Núcleo de Gestão do Conhecimento e Segurança Institucional do Ministério Público da Paraíba, pela Câmara Municipal de João Pessoa, pela Controladoria Geral da União, Tribunais de Contas da União e do Estado, Prefeitura de João Pessoa, pelo Laboratório Analytics da Universidade Federal de Campina Grande, pela UFCG e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O evento tem o apoio de mais de 30 órgãos e o patrocínio do Banco do Brasil, Governo Federal e da Energisa. Com o crescimento do Hackfest a cada edição, as expectativas, é claro, são as melhores. Nós estamos na 4ª edição, uma edição que a gente tem uma grande expectativa, que abarca a maratona, né, o desenvolvimento de aplicativos, a realização de palestras e oficinas à disposição da população e também a virada legislativa. E foi, inclusive, reconhecido pelo CNMP e adotado pelo Conselho Nacional do Ministério Público dentro de sua comissão de enfrentamento à corrupção como uma boa prática, que é justamente fomentar a participação da população na construção de ideias para controlar a gestão e o gasto público. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça, Eduardo Torres. Ele vai falar sobre os crimes de responsabilidade e o trabalho realizado pelo SECRIP no último ano. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz.
nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa, cada vez mais perto de você. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Eduardo Torres. Ele é coordenador da SECRIMP, a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa do Ministério Público da Paraíba. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Bruno, pelo convite. É uma satisfação nossa poder participar desse canal, desse meio de comunicação que o Ministério Público dispõe para com a sociedade. Promotor, vamos começar a entrevista explicando ao telespectador o que é a SECRIMP, por que ela foi criada e como ela atua. A SECRIMP é um órgão vinculado ao gabinete do Procurador-Geral que tem a missão, que tem a atribuição de prestar assessoria ao procurador nos processos e procedimentos de atribuição dele, na parte criminal, nos crimes praticados por pessoas, por agentes públicos com prerrogativa de foro, e na parte civil, nos atos de improbidade administrativa que envolvam o governador do Estado, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Promotor, o que caracteriza o crime de responsabilidade e a improbidade administrativa? O crime de responsabilidade, nós adotamos o conceito de que é todo aquele praticado por um servidor público, um agente público, que se vale dessa condição para praticar um ato ilícito, um ato delituoso. Por outro lado, o ato de improbidade administrativa ele difere do crime de responsabilidade. Muitas vezes as pessoas pensam que tipificam o ato de improbidade administrativa como um crime. Na verdade, ele não é um crime, é um ato de natureza cível. Ele representa uma conduta desonesta que tem implicações em dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação a algum princípio da administração pública. E quem pode praticar o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade, ele necessariamente tem que ter a participação de um agente público. Como eu disse anteriormente, ele se vale dessa condição de agente público como facilitador da conduta delituosa. Por exemplo, um determinado servidor público que cobra alguma propina para fazer ou deixar de fazer alguma coisa é um exemplo típico de um crime de responsabilidade. Promotor, quais são as penas previstas para o crime de responsabilidade e para o ato de improbidade administrativa? O crime de responsabilidade é um gênero em que nós vislumbramos várias espécies de crime específico, técnicos. Então, há uma gama de variedade de sanções. Em todas elas, o intuito do Estado é restringir a liberdade daquele que pratica o crime, que vai de penas de até 6 meses até 12 anos. E quanto ao ato de improbidade administrativa, ele tem sanções de natureza cíveis, que implicam ressarcimento ao erário, perda de bens, perda do cargo, suspensão dos direitos políticos e impossibilidade de contratação com o poder público. Promotor, nesse último ano de gestão, quantas denúncias foram feitas pela SECRIMP e quantas dizem respeito a gestores e a servidores públicos? Nós, durante o ano de 2018, nós ajuizamos aproximadamente 30 ações penais. Quanto à quantidade de servidores, de gestores e de particulares, eu estimo que seja aproximadamente entre 100 e 120. Só relembrando que toda ação ajuizada pela SECRIMP necessariamente tem que ter um gestor. As pessoas que ocupam cargo com prerrogativa de foro, que motivam a atuação da SECRIMP, seriam, por exemplo, prefeitos, secretários de Estado, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores do Estado, dentre outros agentes públicos previstos na Constituição Federal e na Constituição do Estado da Paraíba. O senhor poderia falar de um caso que mais chamou a atenção da comissão? O que mais chamou a atenção ao longo desse ano, de fim de 2017 e início de 2018, são casos que durante as investigações, nós percebemos dentro da administração pública uma organização criminosa composta por vários servidores públicos
com o intuito de desviar recursos públicos. Isso é o caso que ficou mais gritante. E nesse tipo de ações nós percebemos que havia vários núcleos organizados, concatenados, o núcleo que fraudava licitações, o núcleo que doava bens públicos, o núcleo que usava servidores fantasmas para desviar recursos públicos. Então foi um caso, né, que nos chamou mais atenção essa situação, que infelizmente não é isolado. Nós nos deparamos com fatos dessa natureza, dessa magnitude em mais de um município do estado da Paraíba. Promotor, recentemente o STF julgou um recurso extraordinário e, por maioria de votos, reconheceu que ações de ressarcimento de danos ao erário recorrentes de ato doloso de improbidade administrativa são imprescritíveis. Eu gostaria que o senhor explicasse ao telespectador o que significa isso na prática e qual a importância dessa decisão no combate à corrupção. Perfeito. Para nós que combatemos o desvio de recursos públicos, de fato essa decisão ela veio num momento muito oportuno. Inicialmente eu gostaria de esclarecer para o ouvinte que não tem vivência no cenário jurídico, que seria prescrição. Então, prescrição é um tempo fixado pela lei para que uma pessoa mova alguma ação judicial contra outra. Por exemplo, você vai andando em uma rua e seu veículo é colidido por outro veículo. Então, a partir daquele momento, a lei fixa um prazo para você buscar um ressarcimento. Seriam, nesse caso, 3 anos. Você tem 3 anos para buscar o ressarcimento. Passou os 3 anos, você prescreve a sua possibilidade de entrar com a ação, ela prescreve. Nesse caso específico, e é por isso que nós chamamos a atenção para a importância da decisão do Supremo, o Supremo diz o seguinte: nos casos oriundos de improbidade administrativa, ou seja, em atos praticados por agentes públicos, com dolo, com vontade de provocar o dano à administração pública, eles são imprescritíveis. Ou seja, não tem prazo. Os órgãos de controle, eles estão livres para, a qualquer momento, mover as ações buscando o ressarcimento público. E vejo isso também por outro parâmetro, porque muitas vezes, Bruna, o agente público, ele pratica o ato de improbidade administrativa, que provoca o dano ao erário, e esse fato ele é descoberto muito tempo depois. Você imagina, por exemplo, um caso de agentes públicos que são eleitos, são reeleitos, então praticam no primeiro ano de seu mandato um desvio de recurso público. A possibilidade de nós termos conhecimento disso, no primeiro momento ela é pequena, muitas vezes a gente só consegue descobrir aquele desvio de recurso público quando ele sai da prefeitura e entra um outro gestor. Então, se nós ficássemos amarrados a um prazo, provavelmente o dano ao patrimônio público, ao erário, ele seria incalculável. Por isso, foi muito bem-vinda por nós, membros do Ministério Público, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Promotor, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor dissesse como a população pode colaborar com o trabalho da Secrimp. Olha, a população, ao longo de nosso trabalho, ela tem contribuído muito. Hoje, os meios disponíveis para o cidadão que quer fazer um controle administrativo, eles são muito grandes. A partir dos portais de transparência, a partir de sistemas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, você tem todo o acesso às pessoas que têm vínculo com o Estado, com o município, as licitações que são feitas pelos entes públicos, e a partir daí qualquer cidadão ele pode mover a Secrimp para tomar as medidas cabíveis, seja no âmbito penal, seja no âmbito da improbidade administrativa. Muito obrigada pela sua participação. Não, Bruno, eu que mais uma vez concluo agradecendo essa oportunidade. Eu vejo como uma medida muito importante do Ministério Público se aproximar da sociedade. E esse tipo de evento, de feeling do Ministério Público, ele, sem dúvida alguma, ele contribui para a defesa dos interesses e direitos sociais por parte do Ministério Público. Obrigado.
O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.